palavra de Deus. E aí, queridos, na sexta-feira, eu tive um tempo de qualidade com o Papai do Céu e eu fui pedir a Deus a palavra. Que palavra entregar na igreja no domingo? E o Senhor me levou a algo que talvez não seja empolgante, mas é necessário. Sabe, talvez você vai lembrar do dia em que você comeu um prato bem chique. Eu me lembro que só uma vez eu comi avestruz. E achei super gostoso. Avestruz ao champignon. Chique, né? Pois é. Mas eu nem lembro mais do sabor da avestruz, porque só foi uma vez. E não foi a avestruz que me manteve vivo até aqui. Foi o feijão com arroz de todo dia. Sabe? Foi o trivial, o arrozinho, o macarrão, né? Às vezes bife do oião, né? Às vezes um bom bife de panela. Às vezes uma galinha guisada, não é? Às vezes um peixinho. A avestruz só foi uma vez, tá certo? Mas todo o restante foi necessário para me trazer até aqui. Eu quero dizer que a palavra que Deus nos deu hoje não é evangelística. Não vai ser aquela palavra que vai marcar sua alma, vai dizer, eita, meu Deus do céu. Mas é necessária para que a gente possa viver bem com Deus. É necessária para que a gente possa não perder o céu. Porque a palavra de hoje é uma palavra de ensino. É uma palavra de aprendizagem. De como Deus quer que nós nos relacionemos. Amém? Diga comigo logo de cara, meu Deus é um Deus de aliança. Tem filho de Deus aqui? Tem filho de Deus aqui? Aleluia! Então, coloca para mim o título, por favor. Coloca o primeiro slide aí que é o título, sabe? Deus é um Deus de aliança. Querido, mas não é qualquer aliança. Deus só faz aliança com o que é bom, irmãos. Por isso o tema da palavra não é apenas a aliança, é aliança bendita. Diga comigo no 3, aliança bendita. E é com esse entendimento que eu quero convidar você a abrir a Bíblia, Salmo 103, versículos 17 e 18. Salmo 103, versículos 17 e 18. Quem encontrou diz amém? Irmão, tá fácil. Salmo é logo no meiozão da Bíblia aí, ó. Abriu no meio da Bíblia, a menos que você tenha muito estudo no final. Senão é meião da Bíblia aí, Salmos 103, versos 17 e 18. Na projeção só tem aí a referência. Eu não coloco o texto que é para você trazer Bíblia. Traz sua Bíblia de casa em nome de Jesus, tá bom? Então na minha versão diz assim, ó. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança. Diga comigo, é para quem guarda a aliança. E ele diz, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Diga, é para quem obedece a palavra de Deus. Preceitos é a palavra, os cumprem são os que obedecem. A gente vai terminar com isso, mas até lá nós vamos falar sobre aliança bendita. Slide seguinte, não é? Nós vamos ver que Deus é um Deus relacional. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Deus é tão relacional, que desde a eternidade Ele se relaciona. Porque antes que houvesse o mundo, Deus já se relacionava. Como, pastor? Deus é três em um. Como é que Ele é? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então presta atenção, a Trindade já se relacionava na eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Antes que houvesse o sol, antes que houvesse as estrelas, antes que houvesse a divisão da parte de terra seca com a parte dos mares e dos rios e lagos, antes que houvessem mamíferos, aves, peixes, antes que houvesse frutos nas árvores, antes de qualquer coisa, Deus já existia, amém? E Ele existia de maneira tríplice, trina, 3 em 1. Já interagiam Pai, Filho e Espírito Santo.
Porque Ele é um Deus relacional, Ele tem filhos que também são relacionais. Deus não fez de você um ermitão, Deus não fez de você um isoladão, Deus não fez de você alguém, sabe, sem linhagem. Aliás, para você vir à terra já tem que ter um berço, tem que ter o sangue de alguém, porque você não nasceu de chocadeira, sabe? Você pode nem ter conhecido seu pai, mas teve um pai. Você pode não ter tido convivência com sua mamãe morreu muito cedo, mas teve uma mãe. Entende? Todos nós temos relacionamentos na nossa existência. E deixa eu te falar, Deus ama que a gente se relacione, porque Ele é relacional. A questão é a qualidade desses relacionamentos. Os relacionamentos que nós estamos praticando, estão nos conectando com Deus ou estão afastando? Essa é a grande virtude da palavra de hoje. Gerar reflexão em mim, em você, para entender se os nossos relacionamentos estão produzindo aproximação com o divino, trazendo o céu para a terra, para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, ou está te separando de Deus. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa, há um poder gigante nas amizades. Você sabia que, eu acredito plenamente no que eu vou falar, o que torna mais difícil alguém que entregou a vida a Jesus, de não consolidar, de não tornar-se um fruto permanente, é como ele ou ela é assediado nos dias seguintes, pelo ciclo de amizades que tinha. Como é difícil. É por isso que nós, igreja, temos que discipular. É por isso que nós, igreja, temos que, para todo crente, a gente tem que andar como corpo. Irmão, Deus não mandou a gente andar sozinho. Deus mandou a gente ser corpo de Cristo. E no corpo, todo mundo cumpre um papel. Sabe? Mas quem está andando sozinho, a tendência natural é esfriar. E daqui a pouco nem corpo é mais. Ainda come a corda de Satanás e dizer assim: eu tenho um Deus, eu só não estou em nenhuma igreja, porque eu não preciso de igreja. Esse negócio de igreja é só para levar dinheiro para pastor. Eu não preciso de igreja. Eu preciso te dizer que quem tem esse entendimento, infelizmente, escolheu desobedecer a Deus. Porque a igreja foi fundada por Deus, através do Deus encarnado, Jesus. Foi Ele o autor da igreja. Foi Ele o Senhor da igreja e é o Senhor da igreja. Essa igreja tem um dono, Jesus Cristo. Não sou eu, não é você. Nós somos partes dela. Ele é o cabeça. Hebreus 10, 25 diz: não deixai de congregar como tem feito alguns. Então, quando a gente para de congregar, quando pela influência das amizades, pelo ativismo que temos, estamos deixando de congregar, na verdade nós estamos desobedecendo a Deus. Porque o princípio é claro: não deixe de congregar. Não deixe de congregar no primeiro século, não deixe de congregar no século 21. É o mesmo. Amém ou não amém? Próximo slide. Eita Jesus, deixa eu ver aqui se é esse mesmo. É esse mesmo. Pula aí para o próximo. Eu quero falar de alianças proibidas. Perceba uma coisa: Deus é um Deus de aliança. Deus fez aliança com Noé, sim ou não? Alguém lembra da aliança com Noé? Qual foi a promessa de Deus? Eis que nunca mais destruirei a terra com águas. Nunca mais destruirei a humanidade com águas. Porque na época de Noé, todo ser humano que havia morreu submerso nas águas, exceto Noé e sua casa, Noé e sua família. Mas quando Noé sai da arca, quando Noé oferece um sacrifício para Deus, Deus coloca o arco-íris no firmamento e diz: nunca mais, essa é a minha promessa, diz o Senhor. Você lembra da aliança de Deus com Abraão? Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você lembra da aliança da cruz? Todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo.
É a aliança da cruz. Todo aquele que invocar o nome do Cordeiro de Deus, esse será salvo. Então Deus é um Deus de aliança. Agora, toda aliança tem a concordância de Deus? Não tem, irmão. E essa é a parte que o bicho vai pegar. Porque isso aqui também é um lugar de ensino da palavra. Domingo à noite, com toda a igreja reunida nos 2 cultos. O primeiro culto tinha praticamente essa mesma quantidade de gente. Se tinha menos, era menos, bem pouca. E o Senhor me fez, sabe, pensar na palavra, porque eu nem peguei tudo, irmão. Mas eu peguei algumas situações biblicamente em que a palavra diz literalmente: não faça essa aliança. Não ande por essa rota. Não pegue esse caminho. Não se assente com essas pessoas. Meu Deus, pastor, mas todo mundo é bom. Quem disse a você? Quem disse a você que Deus mandou você fazer aliança com... Sabe, hoje estão pregando um Jesusinho, paz e amor. Porque não conhece a palavra. Deus é amor sim, mas também é justiça. Deus é santo e nele não há pecado. Deus é luz e nele não há trevas. Mas a gente tem aprendido a colocar, sabe, um nivelamento por baixo. A todo mundo peca. E aí o pecado acaba se tornando algo comum, aceito, tolerável por todos. Então, observe que a palavra de Deus, ela deixa claro que algumas alianças não podem ser feitas. Algumas alianças não cabem na minha experiência com Deus e nem na sua. E são proibições que estão no Antigo e no Novo Testamento, que valeram por gerações há milênios de anos atrás, valeu no século passado, vale hoje. Enquanto essa terra existir, vai continuar valendo. Porque Deus não muda, a cultura muda, os hábitos mudam, mas Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 6, do verso 13 ao versículo 15. Deuteronômio 6, do 13 ao 15. Vai falar de um Deus que proíbe de seguir deuses e costumes de outras nações. Para quem Deus está falando isso em Deuteronômio 6? Está dizendo para o seu povo. Quem era o povo? Era Israel. E eu, pastor, você é povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Diga: eu sou o Israel espiritual. Existe um Israel da aliança de sangue com Abraão. Sabe? Aliás, você lembra que Abraão foi pai de Isaac, que foi pai de Jacó. E Jacó, depois do encontro com Deus em Peniel, foi chamado de Israel. E do nome Israel veio o nome nação de Israel. Entende? Essa é uma nação que vem de um laço de sangue, de uma genealogia, que aliás a Bíblia detalha completamente a genealogia de Jesus, de frente e de trás. Você encontra numa ordem em Mateus, em ordem inversa em Lucas, para deixar claro a linhagem do eterno. Mas há um Israel que está sendo edificado em toda a terra. Um Israel que nasce pelo nascimento da nova aliança, que nasce pelo sangue vivo do Yeshua HaMashiach. Então, se tiver povo de Deus, e eu sei que aqui há povo de Deus, é para nós. Deuteronômio 6, verso 13, 14 e 15 diz assim: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Diga comigo: Deus é Deus zeloso. E o que ele estava dizendo? Não faça aliança com os outros povos, porque eles são pagãos, porque eles se inclinam diante de imagens de escultura, porque eles estão fazendo sacrifícios em altares que não se voltam a mim. A cultura deles é outra, o costume é outro. Irmão, eu te pergunto, esse preceito de Deus deixou de ser uma proibição? Deixou, irmão? Não deixou, a proibição está aí. Não faça aliança com quem não anda com Deus. Não faça aliança com quem está se prostrando diante de outros altares. Não faça, porque é uma quebra de uma ordenança divina.
E tudo que quebra de ordenança divina vai trazer consequência. Aliás, o versículo 15 diz: Deus é Deus zeloso. Ah, pastor, mas isso é do Antigo Testamento. Então vai para Tiago 4. Diz que é com ciúme que o Espírito Santo, Ele habita em vós. Em outro texto a palavra diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Quem é morada do Espírito Santo aqui? Dá um glória a Deus. Pois bem, se você é morada do Espírito Santo, Deus está dizendo: eu não divido você com mais ninguém. Eu não divido você com os altares de Baal. Eu não divido você com as práticas da Babilônia. Eu não divido você com a imoralidade que campeia na cultura brasileira. Eu não divido você com a corrupção que domina 7 em cada 10 brasileiros. Estou falando de ciência agora. Um estudo de uma mestranda da PUC de São Paulo, ou do Rio, não me lembro ao certo, demonstrou que 7 em cada 10 brasileiros, 70%, são corrompíveis. Por quê? Porque a nossa moralidade está no lixo, lá embaixo. As pessoas não são ensinadas na integridade de caráter. Os mais copiados, a gente está copiando o lixo, irmão. Quem são os maiores influencers? Nós estamos num tempo em que se fala demais da nomenclatura influencer. Aliás, tem gente que hoje não tem mais profissão. A profissão é digital. Eu sou influencer. E quem sobe no topo ganha muito dinheiro e não vai querer nunca mais saber de outra coisa. Até porque no dia que ganha muito até se aposenta jovem. A gente está vendo influencer aí com 20 e poucos anos. Não tem mais que trabalhar. Tem dinheiro aplicado para o resto da vida. Mas será que quem você decidiu seguir está seguindo a Deus? Paulo, em outro texto da carta aos Coríntios, ele diz: nós não podemos nem levar as nossas causas para serem julgadas para quem não conhece a Deus. Quanto mais trazer para dentro de casa, no seu celular, no seu tablet, no seu televisor, no seu computador. Está seguindo cujo conselho te afasta de Deus, cuja prática não vem dos céus. Irmão, é vazio quando você ora o Pai Nosso e diz: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas a vontade que você está ouvindo todo dia é a vontade de uma voz mundana, profana, de comportamentos e conselhos que não se coadunam com a vontade de Deus. Vamos lá, o bicho vai apertar mais. Capítulo 7, versículo 25. Mesmo livro de Deuteronômio. Capítulo seguinte: queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens. Não fiquem com isso para vocês, para que não seja uma armadilha a vocês. Deus está dizendo: eu não devo me relacionar e não devo trazer o que Ele tem para debaixo do meu teto. Não devo trazer. Irmão, não mudou. Não mudou. Sabe? Você tem que entender que há um padrão divino. Deus é santo. A palavra diz no Antigo e no Novo: sede santo, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Está lá no Pentateuco e está lá na carta de Pedro. É textual, é literal. Deus exigindo dos seus filhos e filhas um padrão de santidade. Sabe, tem hora que eu vejo crente dizendo o seguinte: não importa como veio, o importa agora não é que eu sou crente, querido, importa como veio. Importa como aquele dinheiro chegou, importa como aquilo veio, porque Deus está dizendo: nem o ouro nem a prata. Se estava sacrificado, se estava comprometido, se estava ali dando a forma àquilo que eu proibi. Não adianta você raspar aquele ouro não, porque aquele ouro eu não quero mais. Vai te contaminar. A cobiça vai te contaminar. Eu me lembro que antes de eu ser consagrado ao ministério, meu cabecinha branca que Deus levou em novembro passado, ele disse há muitos anos atrás: filho, durante toda a sua vida com Deus, tenha muito cuidado com a barra da fama, com a barra da saia e com a barra do ouro. Por quê? Porque muitos ministérios de gente que começou bem na caminhada da fé caiu pelo escândalo de adultério, barra da saia.
pelo escândalo da vaidade, do orgulho, barra da fama, tornou-se alguém conhecido, famoso, e agora já não buscava mais a Deus, o orgulho subia, já não orava mais pelas madrugadas, e aí foi caindo devagarinho, até que grande foi a queda. Pela barra do ouro, pessoas que quando cresce o ministério, aumenta mais dinheiro, não é? Vai puxando para si, vai ficando apegado ao dinheiro. O irmão ouviu, o metal fica aqui mesmo, não sobe nada disso, não sobe nada disso. Eu quero que você saiba, igreja, que o pastor dessa igreja não recebe percentual, não é em cima do que entra na igreja, é fixo o valor que eu recebo e que os outros obreiros recebem. Porque não importa se a receita da igreja é de X ou de 2X ou de 10X, é um valor fixo. Você entende? Não há um espírito de grandeza e dizer vai ficar grande porque o salário dele vai ficar grande. Não é isso. Porque eu aprendi desde lá de trás que o que tem que me mover e o que tem que mover você é a nossa fome e sede dele, não é dinheiro. É claro que a gente luta, a gente trabalha, e é justo, é digno, a palavra diz, é digno o obreiro do seu salário. O sustento é necessário, tem família, tem filhos, tem responsabilidades a honrar. A tribo de Levi, ela era guardada por Deus, e Deus supria todas as necessidades. Então isso é bíblico, mas não pode ser por isso. O trabalho a Deus, nem do pastor, de nenhum dos obreiros remunerados, pode ser por conta do dinheiro. Tem que ser por conta da chamada, a força da chamada. Amém? Vamos lá para outra proibição. Proibição. Deus disse para Josué, no capítulo seguinte a Deuteronômio, vem o livro de Josué, o sucessor de Moisés. Deus diz, olha, quando entrares a possuir a terra prometida, aquelas nações que ficarem em volta, não faça aliança com nenhuma delas. Tão somente, lembra de Josué 1? Tão somente medita no livro da lei de dia e de noite, dele não te apartes nem para a direita nem para a esquerda. Seja forte e corajoso, porque eu, Senhor, serei contigo por onde quer que andares. Era esse o preceito. Aí, ó, o povo de Deus caindo numa cilada. Irmão, a velha serpente continua sendo astuta até hoje. Mentira e engano são ferramentas de Satanás. Jesus é verdade, a palavra é verdade. Nunca vai haver no evangelho mentira ou engano. Deus não é Deus de confusão, lembra disso. Toda vez que houver confusão, que houver astúcia, que houver ardil, que houver engano, que houver mentira, pode saber, é do lado das trevas. Não tem a ver com a luz isso, não tem a ver. E olha, escuta só essa história, Josué 9. Você pode deixar aberta aí a Bíblia, eu não vou nem ler mais, que não vai dar tempo. Mas a Bíblia diz, não é, que quando o povo começou a ter vitórias, o povo já havia passado pelo Mar Vermelho, o povo havia derrubado as muralhas de Jericó, porque Deus derrubou e venceu. O povo venceu a cidade de Ai, o povo venceu os reis que estavam antes do Rio Jordão, não é? E deixou para aquelas duas tribos, não é? O povo estava vivendo várias vitórias. Aí, um povo vizinho da terra que eles iriam possuir, chamado Gibeonitas, o povo de Gibeão, fez um ardil. Gente, a palavra usa a palavra astúcia. Diz que aquele povo agiu com astúcia. A velha serpente é a mesma. E o que aqueles homens fizeram? Se vestiram de embaixadores de uma terra distante, colocaram roupas velhas e rasgadas, colocaram sapatos gastos, colocaram odres de vinho e de água já gastos e rasgados, e colocaram pão e bolo com mofo, mofados. E eles chegaram aonde Josué estava, e os anciãos de Israel chegaram nessa condição e disseram: viemos de uma terra bem distante, ouvimos falar que o Deus de vocês abriu o Mar Vermelho, que o Deus de vocês secou o Jordão para vocês passarem. Ouvimos falar que o Deus de vocês deu a vocês a cidade de Jericó, a cidade de Ai e vários outros reinos. Vocês já venceram, e nós queremos dizer que torcemos pelo sucesso de vocês, amamos esse povo e queremos fazer uma aliança, para que haja uma aliança de paz entre nós e vós. E a Bíblia diz que Josué e os anciãos olharam para os trajes, olharam para o pão mofado, o bolo mofado, o odre rasgado já velho, e disseram: é verdade, esses aí caminharam meses, vieram de muito longe,
E aí o que fizeram? Uma aliança sem consultar a Deus. Olha o resultado disso. Preste atenção. Josué 9. Aqui. Eu vou ler apenas o versículo 14 e 15, que resume toda a história. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Não pediu conselho, porque parecia tão claro. Eles estão vindo de longe mesmo. 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso mediante juramento. Eles estavam fazendo uma aliança com quem Deus havia proibido fazer. Eu te pergunto, será que alianças que Deus proibiu continuam sendo feitas hoje? Talvez você entrou na sociedade que não era para entrar. Talvez você começou um namoro que não era para começar. Talvez você entrou num casamento que não era para entrar. Talvez você trouxe para dentro da sua casa alguém que parece amigo, mas amigo não é. Cuidado. E sabe qual foi o grande erro aí que a gente está sujeito a cometer? Não consultaram a Deus. O texto é claro. Josué e os anciãos não consultaram a Deus, não oraram, não buscaram. Talvez você está mantendo aliança que não passa no crivo da palavra, mas você não está consultando a Deus. Você não sabe o que a Bíblia diz. E aí você está vivendo uma aliança troncha. Irmão, o negócio vai ficar mais apertado. Que eu vou falar de uma aliança que essa tem muita... pastor, eu não sou da tribo, não sou de Israel, não fiz aliança com Gibeão, não estou adorando imagem de escultura, eu não estou isso. Nada que o senhor falou tem a ver comigo. Então presta atenção. Vai para o Novo Testamento. Carta de Paulo a Coríntios, segunda delas. 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14. Irmão, deixa eu te contar. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que o Jesusinho paz e amor não existe, cara. Quem está falando disso não conhece o Evangelho. Jesus é amor? Mas o tempo todo ele é justiça. A mesma boca que abraçava as crianças e dizia: vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Era a mesma boca que chegava para os religiosos hipócritas e dizia: bando de serpentes, vocês são como sepulcros caiados. Por fora tão bonitinho, mas o interior fede. Não falta caráter em vocês, falta temor a Deus. E ele estava falando para líderes religiosos, gente que tinha estola sacerdotal, que passava e as pessoas daquela época diziam: olha, o sacerdote passou, o adorador do templo, da sinagoga passou. E Jesus estava olhando e estava dizendo: hipocrisia. Vocês não estão se relacionando com Deus. Vocês estão pela volúpia do cargo, pela grandeza do cargo, pelo título que lhe foi dado, mas não por Deus. Então, talvez você vai ouvir esse texto pela primeira vez e vai dizer: isso aqui está na Bíblia, pastor. Pois é, porque como eu disse, hoje não é uma palavra para afagar a sua alma. É para ensinar um padrão que honra a Deus. Irmãos, eu tenho esse compromisso. Se Jesus voltar daqui a alguns anos, ou talvez esse ano, eu quero ter a certeza de, como servo de Deus nesse altar, eu entreguei a palavra do Evangelho. Eu quero ter a certeza de que o Evangelho vivo e transformador foi ensinado nesse altar. Ainda que não se torne o Evangelho de multidões. Ainda que não haja um crescimento estratosférico. Mas que quem continuar, continue para ser um pequeno Cristo. Quem continuar, continue para dizer: o Senhor tem me transformado. Eu estava no raso, hoje estou no profundo. Eu não conhecia a Deus, hoje estou conhecendo a Deus. Olha só como Deus é claro em 2 Coríntios 6,14. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão há entre luz e trevas? Difícil para um pastor em 2026 ler um texto desse no altar, porque todo mundo só quer que venha. Mas eu preciso ler isso, porque está na palavra de Deus. E eu quero falar agora como um pai. Muitos aqui me chamam de paizão. E Deus me fez um homem meloso mesmo.
Mas mesmo sendo meloso e carinhoso, é de meus lábios, como servo de Deus, vocês têm que ouvir a verdade. Para nossos Isaques, eu não quero ninguém que não seja uma Rebeca. Para nossas Rebecas, eu não quero ninguém que não seja Isaque. Porque os filhos de Deus precisam casar com filhas de Deus. As filhas de Deus precisam se casar com filhos de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. E quando a gente quebra princípios, traz consequências terríveis. Deixa eu te falar uma coisa, para você não sair daqui entendendo tudo errado. A Bíblia diz: Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Então, se você estava lá no mundão, se ela estava lá no mundão, os dois se conheceram num barzinho, numa balada, num pagode, numa farra, na praia, no futebol, não importa onde, mas nenhum dos dois conhecia Jesus. E passou alguns anos, se casaram, tiveram filho ou não, e um deles, ele ou ela, conheceu Jesus. A Bíblia diz que o marido santo santifica a sua esposa, que a mulher santa ora para santificar o seu marido. Mas ela ou ele que aceitou Jesus não está em pecado, porque não conhecia Jesus antes. Então não tinha o compromisso de procurar alguém que temia a Deus, porque ele também não temia, ela não temia. Entende isso? E aí vou falar com uma coisa que vai chocar alguns. É muito mais fácil a misericórdia de Deus, o amor de Deus alcançar o coração do outro, porque nenhum dos dois desobedeceu a Deus antes. Estavam os dois no caminho da desobediência, talvez por ignorância, mas estavam. Agora vamos para o caso B. Ela foi criada na igreja, ele foi criado na igreja, chegou a fase de adolescente, estava na igreja, chegou a fase de jovem, estava na igreja, mas na hora de encontrar alguém para a sua vida, o coração, que a Bíblia diz que é o quê? Enganoso. Era filho de Deus, mas foi olhar para uma filisteia. Sansão, filho de Deus, e estava olhando para uma filisteia. Era filha de Deus, mas foi olhar para um gigante Golias. Sabe, querido? E aí, papai e mamãe cristão aconselhou, não ouviu. Discipulador, líder de ministério aconselhou, não ouviu. O pai espiritual, o pastor, aconselhou, não ouviu. Casou. E eu vou te contar aqui uma coisa muito séria. Aliás, não vou contar, eu vou ler de novo. Agora que eu falei, entende esse texto. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Que comunhão há entre luz e trevas? Aí vem as dores. Ele não é regido pelo temor a Deus, então ele é seu e é das outras. Ai, pastor, meu marido me trai direto. Ô pastor, quando eu casei ele não bebia muito, mas agora bebe todo dia, todo dia. E tem dia que chega em casa irritado, agressivo, levanta a voz. Tem hora que eu penso que vai até me bater. E aí começa. Deixa eu te falar uma coisa, pecado tem consequência. Eu não estou aqui para liberar a palavra de maldição sobre a vida de ninguém, mas estou aqui para fazer alertas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você errou, deu um passo errado, Deus não estava naquele assunto, mas você deu, você não ouviu a Deus, você deu. Então agora clame pela misericórdia de Deus. Porque a palavra diz em Lamentações 3, que a misericórdia do Senhor não tem fim, e ela se renova a cada novo amanhecer. Diga comigo, eu tenho um Deus de misericórdia, que tem o poder de transformar as minhas falhas em bênçãos. Agora, o que eu vejo é que é muito mais abençoado quando você, obedecendo a Deus, coloca o princípio na prática. Não faça aliança com quem não tem o temor de Deus. Pastor, mas eu posso ganhar? Claro que pode. Mas às vezes até ganhar, irmão, sofreu mais do que Malavéia. Eu conheço irmãs aqui que ganharam marido para Jesus depois de 20 anos. Orando, gemendo, chorando, jejuando, sendo traída, sendo humilhada. Sabe? Passando vergonha. Mas venceu, graças a Deus. Por quê? Porque a misericórdia dele
não tem fim. Mas alguém diz assim, que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Não cometa o erro para depois aprender, não. Se você ainda não deu esse passo, pastor, eu dei esse passo e estou me ferrando todo aqui ou toda. Agora suporta, agora ora. Porque na igreja a gente não fica ensinando divórcio. Na igreja a gente ensina a valorizar a família, agora ora. Pastor, sempre não, tem exceção. A Bíblia fala de um caso, especificamente na hipótese do adultério. E a Bíblia não fala expressamente, mas ela fala do Deus que defende a vida. Então eu tenho certeza, biblicamente, a minha interpretação, Deus não defende permanecer quando agressões estão acontecendo. Você nunca vai ver esse pastor mandando uma irmã da igreja ficar quando o cara está metendo porrada nela. Você não vai ver, porque eu nunca vou comungar com isso. Você entende? Sabe? Mas eu quero te dizer, muito melhor do que ter que passar por tudo isso, é você fazer uma associação com luz e não com trevas. Agora deixa eu te falar mais uma coisa. Pastor, mas do jeito que você está falando está tudo bonitinho, por que crente divorcia? Aí eu vou te dizer, escuta bem o que eu vou falar, porque eu não falo isso toda hora. O crente divorcia porque os dois, ou um dos dois, não está andando com Deus. Geralmente são os dois, mas muitas vezes é um dos dois. Parou de orar, esfriou na fé, não oram mais os dois, não conversam, não vêm à casa do Senhor, pararam de servir numa célula, foi esfriando, sabe? Sabe aquela cara que ainda tem o nome de crente, mas na verdade o coração não é mais? É isso. Porque Deus é o Deus da família, você crê nisso? E toda vez que Ele estiver sendo entronizado por essa família, esse casamento não acaba. Se os dois estão dando as mãos e orando juntos, se os dois fazem culto familiar em casa, se os dois buscam a presença de Deus, se apresentam os filhos no altar do Senhor, é claro que as dores virão, é claro que a luta vai vir, porque no mundo tereis aflições, mas juntos vocês vão superar, juntos vocês vão vencer. O Espírito Santo irá os fortalecer, vai dar a direção, vai dar a sabedoria, vocês vão vencer. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu já perguntei muitas vezes em gabinete. Chega para mim em crise matrimonial. Pastor, está ruim, eu estou decidido, vou me separar. Aí às vezes eu tento conversar com um, depois com outro, orar, aí chega a hora de juntar os dois. Ah, bom. Qual foi a última vez que vocês oraram juntos? Irmãos, eu já ouvi relatos assim, nunca oramos junto. Ou então chegar para mim e dizer, eu não lembro quando é que a gente orou junto. Você entende? Ou seja, tinha o nome de crente, tinha um rótulo de crente, mas não estava vivendo a direção de Deus. Jesus deixou de ser o alicerce daquele casamento, há muito tempo. Jesus disse, presta atenção nisso, gente, não mudou, isso é o evangelho. Está lá na parte em que Jesus está pregando o sermão da montanha, ele diz, a casa pode ser edificada sobre alicerce diferente. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, é semelhante ao homem que na hora de edificar a sua casa, foi lá e construiu o seu alicerce sobre a areia. Levantou as paredes, cobriu a casa. Quando o vento bateu, quando a tempestade chegou, grande foi a queda daquela casa, porque não tinha estrutura, não tinha alicerce. Não é o que, mas quem é o alicerce na Bíblia? Tem 5 letras. Quem é? Quem é? Jesus é o alicerce, Ele é a pedra de esquina. Está lá na carta de Pedro. Ele é o alicerce. Agora o mesmo Cristo abre a boca e diz, agora aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que na hora de construir a sua casa, foi lá e cavou sobre a rocha, e edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, chegou a tempestade, e aquela casa ficou de pé, porque estava bem construída. Amém, igreja? Então não entra no jugo desigual. E se entrou, joelhinho no chão. A Bíblia diz que é para ganhar calada. Calado. Ganhar com testemunho. Ganhar com uma postura de filho ou filha de Deus incessante. Fácil? Não vai ser. Mas tudo é possível ao que crê. Amém? Faz assim. Pior já passou. Vamos falar da aliança boa?
Vamos falar de alianças benditas agora? Porque Deus não está só proibindo, Deus também quer que a gente cultive boas alianças, certo? Há alianças benditas, há aliança que Deus quer que a gente cultiva, que a gente fortaleça. Por exemplo, eu tenho aqui mãe e filho. Deus quer que haja uma linda aliança entre vocês. Não apenas aquela aliança que veio do sangue, Marcinha, mas a aliança da honra, do respeito, da admiração. De você, filho, saber que a pessoa nessa terra que mais te ama e quer que você dê certo, é essa mulher que está do seu lado. Então escuta o conselho dela, ouve a oração dela por você. Essa é uma aliança bendita, queridos. Aliança de pais e filhos. Pai, mãe, com a sua filha, com o seu filho. A Bíblia diz: honra ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra e te vá bem. Aliás, eles têm aí um mandamento com promessa. Meu papai, Deus já levou, mas como foi bom ouvir os conselhos dele. Como me construiu ouvir aquilo que de Deus vinha através da boca daquele servo, que me orientou, que me corrigiu quando eu precisei de correção, que me amou quando corrigia, porque quem ama corrige. Aliança bendita, a aliança do matrimônio. Foi Deus que constituiu a família, uma aliança bendita. Deus quer abençoar o seu matrimônio, Deus quer abençoar a sua casa. Deus repudia o divórcio, Ele não quer que fique havendo divórcio. Irmão, essa coisa que está na cultura do inferno, do nosso tempo. Ah, não deu certo, separa. Tem gente, irmão, que não está nem tentando. Tem gente que não está nem tendo a responsabilidade do compromisso que foi selado. Aliás, alguns nem fazem mais o compromisso, só juntam os panos e vai morar junto. Não tem compromisso, não vai para o altar, não celebra um casamento. E aí, na hora que ele olhar de cara feia para mim, eu vou me embora. Na hora que ela não fizer do jeito que eu quero, acabou, já deu. E onde é que está a fortaleza do casamento? Onde é que está o compromisso? Onde é que está a responsabilidade? Onde é que está a aliança? Ah, não tem, nunca teve. Nunca teve. Deus é um Deus de aliança. E Ele quer que a gente cultive as alianças. Aliança entre irmãos. Sabe, a Bíblia tem exemplos lindos de irmãos que viveram aliança extraordinária. Mas a gente tem também de irmãos que se afastaram. E a família, irmãos, é para viver em unidade. A aliança entre irmãos, ela fortalece o elo familiar. Sabe, eu achei lindo a família da minha mãe, onde a caçula é minha mãe, com 71 anos. A caçula. São 5 mulheres e um homem. Escuta só. O irmão dela saiu de Santa Catarina. A irmã mais velha de Fortaleza. A segunda irmã mais velha saiu do interior da Bahia. A outra saiu do Belém do Pará. Uma estava lá em Quixariú, no sertão, e a minha mãe, a caçula, saiu de Maceió. Do Brasil todo, para fortalecerem a unidade, para estarem lá juntas, naquele momento de família, resgatando histórias, se alegrando, sorrindo, sabe, vendo as limitações, né? Você chega ali na cidade, beirando os 80, tem uma das irmãs que já está mais esclerosada, mas ainda assim estava lá. Você entende? Alianças que Deus quer fortalecer. Irmãos, o nosso Vida Vitoriosa é um canal de Deus tão poderoso que eu já vi irmãos que não se falavam há mais de 10 anos voltar de um Vida Vitoriosa e Deus quebrar aquela maldição. Eu vi filhos que não falavam com pais. Teve um caso de quase 20 anos. Voltou do Vida Vitoriosa, aquela barreira caiu. Porque Deus é um Deus de alianças. Alianças espirituais. Aliança bendita também com o seu pastor, com aquele que te ganhou para Jesus, com aquele líder de ministério que acompanha o seu crescimento espiritual. Alianças que Deus quer fortalecer. E aí, para que todo mundo entenda esse nosso papel aqui, eu quero que você abra em Hebreus 13, 17. Hebreus é um dos últimos livros da Bíblia, lá no Novo Testamento.
capítulo 13, é o último capítulo, versículo 17. Ele diz assim, ó: obedeçam aos seus líderes. Algumas versões vão dizer aos bispos, outras vão dizer aos pastores. Nessa minha aqui diz líderes, mas são os líderes espirituais. Eu estou aqui pelo chamado de Deus, sendo um líder espiritual nessa igreja. E olha o que a palavra diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito para nenhum de vocês. Olha para mim aqui. Como é que você acha que é lembrado no coração do seu pastor? Com alegria ou com pesar? Quando seu pastor lembra do seu nome e ora por você, ele está orando com gratidão por ter você fazendo parte do rebanho, ou você é aquela ovelha que toda hora faz o pastor chorar e dizer, sabe? O ministério, queridos, é algo que eu nunca quis. Eu só estou aqui porque Deus de uma maneira clara, direta e inequívoca me convocou. Foi a única vez na minha vida que eu escutei a voz audível dos céus. E a voz era clara: filho, hoje eu renovo na tua vida o meu chamado. Foi a única. Já tive muitas vezes Deus falando comigo, mas nunca com aquela clareza. E porque eu aprendi que eu não posso lutar contra Deus, eu não posso desobedecer, eu larguei o que eu exercia. Uma carreira bem sucedida, de dinheiro no banco, de imóveis caros quitados na nossa cidade, carro do ano, um monte de coisa. Porque Pedro teve que fazer isso. Pedro teve que abandonar os barcos. Eliseu teve que fazer isso, queimar as carroças, fazer churrasco do boi e ir para o ministério. O ministério tem renúncia. E eu quero te dizer que eu louvo a Deus porque meu coração de pastor nessa igreja é um coração alegre. Porque a maioria esmagadora de vocês me dá muita alegria. São ovelhas que não dão trabalho, são cooperadoras, são ajudadoras, são amigas, são leais. E deixa eu te dizer como dói mordida de ovelha. Um ato de deslealdade, uma traição, um falar pelas costas. Talvez você só não compreendeu algo que o pastor falou e decidiu falar mal, ao invés de vir a mim e dizer: pastor, me explica por que o senhor decidiu isso aqui. Cuidado, porque não sou eu quem vai dizer agora, é a Bíblia. Não é bom para você que seja assim. Está aí, é assim que termina o verso 13. Que você seja lembrado no coração desse pastor, do seu líder espiritual, com alegria. Sabe? Tem pessoas aqui nessa igreja, irmãos, que me dá tanta alegria, que eu às vezes oro para Deus em minhas orações, eu digo: Senhor, eu não sou digno dessa pessoa. Eu não tenho virtude para ser pastor dessa vida, porque ele é tão especial, ela é tão especial. Entrega com tanta intensidade, me dá tanto amor, tem uma lealdade tão profunda, que eu não sou digno, Senhor. E às vezes eu percebo que Deus colocou, foi para me melhorar, que deixou aquele tesouro do meu lado para tratar em mim. Mas talvez alguns, e são bem poucos, ao lembrar do nome, vem uma tristeza. Vem talvez aquela frase: de novo. Está acontecendo de novo. E a palavra diz: não é bom que seja assim. Lembre, alianças benditas precisam ser cultivadas e fortalecidas. Amém? Vamos lá, próximo slide. Diga comigo: eu preciso ser fiel à aliança com meu Deus, e Ele me recompensará. Amém, queridos? Eu disse a vocês que Deus é um Deus de alianças. O texto que eu li, o texto principal, que é esse do Salmo 103,
versículos de número 17 e 18, ele vai dizer, eu vou repetir, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Deus não só vai fazer o bem a você, mas o bem aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Aí está falando pelo menos de 3 gerações, a sua, a dos filhos e a dos netos. Mas a palavra, ela estende a bênção. Ela diz que a bênção do Senhor, pega a visão, é até 1000 gerações daqueles que me amam. Eu creio nesse Deus de aliança. Eu creio na promessa que procede de Deus. Eu creio na palavra que vem de Deus. Do Deus que está dizendo para mim, eu derramarei a minha bênção sobre ti, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. E ele continua, versículo 18, para com os que guardam a sua aliança, para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar. Por quê? Porque você foi fiel à aliança. Escolha ser fiel à aliança com Deus. Irmão, às vezes, vou falar isso agora que o Espírito não mandou falar no primeiro culto, mas veio agora. Às vezes, a gente está tão preocupado como as pessoas vão nos enxergar, que para agradar as pessoas, está magoando o coração do Pai. Para ficar bem na foto com um colega de trabalho, para ficar bem na foto com um patrão, para ficar bem na foto lá na faculdade, para ser bem quisto, para ser bem aceito no grupo. Você fez concessões que não podia fazer. Você se permitiu curtir o que não era para curtir. Você compartilhou o que não podia compartilhar. Você abriu a boca para dizer o que não devia dizer. Deixa eu te lembrar o Salmo 1. Bem-aventurado. Bem-aventurado é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 2, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Por quê? Porque está sendo fiel à aliança. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele fala sobre essa natureza da fidelidade de Deus. Ele diz, preste atenção nisso, ainda que sejamos infiéis, eu ou você dê uma vacilada, a Bíblia diz, Deus continuará fiel, porque não pode negar a si mesmo. Diga comigo, a natureza do meu Deus é de um Deus fiel. Agora, se a natureza de Deus é de Deus fiel, e eu sou filho de Deus, e você é filho ou filha de Deus, então a gente tem que ter a natureza de alguém que é fiel e não vacilão. Fiel e não infiel. O infiel, irmão, não tem vez na eternidade. A fidelidade à aliança. E lembre, Deus nunca erra na parte dele da aliança. Se a aliança quebrou, se a aliança ruiu, fui eu ou foi você, nunca Deus. Porque a natureza dele é de um Deus fiel. Amém? Ok? Dito isso, eu quero destacar que essa fidelidade, ela faz a gente atentar para algumas coisas, meu Deus, que às vezes a gente não atenta. Sabe, eu tenho uma imensa alegria em receber aqui nesse altar, ou numa célula, um filho pródigo. O que a gente chama de filho pródigo? Alguém que estava no evangelho, que entregou o coração a Jesus, homem, mulher, jovem, adolescente, adulto, ancião, não importa, e que depois de um tempo se afastou da caminhada. A igreja do passado chamava de desviado. Eu não gosto desse nome. Eu gosto de dizer que ele se afastou. Se afastou da caminhada. Mas um dia, ouviu a voz do Senhor mais uma vez. E alegre, ou chorando, não é? Com posses, sem posses, com saúde, doente, não é? Com família, sem família, com vícios, sem vícios. Ele ou ela voltou para Jesus. Como é que a gente chama? Filho pródigo. É um filho que volta para a aliança, amém? É bom quando a gente tem um filho pródigo voltando, sim ou não? Diga comigo, é maravilhoso. Mas tem algo melhor. É nunca ser um filho pródigo. Melhor do que ser um filho pródigo é nunca ter quebrado a aliança.
Melhor do que ser um filho pródigo é ter nascido no Evangelho e nunca ter se afastado da graça. Isso é melhor. Eu entreguei minha vida a Jesus com 6 anos e 10 meses. E graças a Deus nunca me afastei. Eu conheço gente aqui nessa igreja que no útero já foi apresentado a Deus. Que quando estava com 2, 3 meses de vida, estava aqui no altar sendo consagrado ao Senhor. Que chegou à fase de adolescência, está caminhando com Deus. Vai chegar à faculdade, está caminhando com Deus. Chegar o dia do casamento, está em aliança com Deus. Vai vir geração de geração, continua aliançado com Deus. Esse honra a Deus mais ainda. Porque melhor do que ser um filho pródigo é nunca se afastar da aliança. Então eu oro sobre a vida do Apolo, que talvez seja o menorzinho que a gente tem aqui agora. Tem bebezinho ali, mas acho que Apolo é mais novo. Qual a idade do Apolo agora? Quantos meses? 2 meses, né? Já fez 3? 3 meses. Ok, não é? Então eu oro para que Apolo nunca precise ser um filho pródigo. Que a vida dele, Naninho e Letícia, que a vida dele cresça totalmente na presença do Senhor. Desde o ventre, quando o Naninho estava orando, colocando a mão na sua barriga, filha, e dizendo que meu filho seja um homem de Deus. Que assim seja na vida da Esté, André e Lídia, que vocês apresentaram a Deus ainda no ventre. Que assim seja na vida daquela princesinha que estava orando hoje. Que papai, mamãe e os avós, eu sei que oraram quando ela estava para nascer e estava dedicando a Deus. Viu, Rayuri? Viu isso? É isso que Deus quer. Deus quer que a gente firme alianças. Que respeitemos, que amemos, que sejamos fiéis. E às vezes, irmão, vai ter alto preço. Como eu disse a vocês, não foi a carne de avestruz, é um feijão com arroz, mas a gente precisa dele. Ai, Jesus, sabe, quando eu estou preparando casais para o casamento, eu digo para eles o seguinte: está vendo essa aliança? Ela tem que ser mantida limpa. E o polidor da aliança matrimonial é o perdão. Marido e mulher têm que viver caminhando, se perdoando o tempo todo. Porque você não tem um marido perfeito, nem uma esposa perfeita. E tem que haver direção de Deus para pedir perdão e liberar perdão todo o tempo. Por um estresse, por uma palavra de aborrecimento, por ter feito algo que ela ou ele não gostou. Pedir e liberar perdão. E quando a gente faz isso, a gente mantém a aliança limpa. Porque não está carregando mágoa, não está carregando ressentimentos. Amém? E no relacionamento com Deus? O relacionamento com Deus, irmão, não é o perdão. Porque Deus não erra, Ele não precisa ser perdoado de nada. Quem erra sou eu. E Ele já escolheu nos perdoar. A palavra diz: dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. O detalhe é que a aliança ela é mantida intacta e limpa. É pelo princípio da obediência. A obediência é o polidor da aliança com Deus. E as vestes de santidade trazem brilho a essa caminhada. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Esse é que vai subir. O texto que eu li como principal de hoje, Salmo 103, versículo 18, diz que Deus vai abençoar aqueles que permanecem fiéis à sua aliança e que cumprem os seus preceitos. Ou seja, o texto está falando de obediência. Agora, para a gente concluir, o ministério pode vir, em nome de Jesus. Para a gente concluir, queridos, eu queria que você feche os seus olhos agora, por favor. Pedro, faz para mim um instrumental. Eu queria que você ficasse de olhos fechados nesse instante, para você refletir e pensar aqui um pouquinho sobre essas indagações. Sabe? A palavra diz em Apocalipse 2:10 que somente aquele que for fiel até o fim, esse vai ser salvo.
A caminhada da fé não é uma caminhada para levar para o céu quem entregou a vida a Jesus hoje. É para quem entregou a vida a Jesus hoje, continuou fiel até o fim. Por isso eu e você temos que fortalecer essa aliança. Por isso eu e você temos que tomar algumas atitudes hoje. A primeira, reveja as suas alianças hoje. Fica de olhos fechados, igreja, reflete aqui. Você tem alianças benditas, abençoadas? Fortaleça, cultive, busque a Deus. Você tem alianças que estão te afastando de Deus? Peça ousadia e coragem do Espírito Santo para se afastar delas. Peça ousadia e coragem do Espírito Santo para dizer não. Não se incomode com a sua popularidade. Não se incomode como é que vai ficar seu Instagram. Não se incomode, porque o Deus que provê todas as coisas, Ele vai cuidar daqueles que lhe são fiéis. A palavra diz que Deus não deixa faltar alimento para os lírios e para as aves. Não deixa que lhes falte a beleza, a saúde, a vida. E Ele diz, não valem vocês muito mais do que os pardais, do que o lírio no campo. Ele está dizendo, eu vou cuidar, agora confia em mim e me obedece. Confia em mim e faz a minha vontade. Segunda coisa, fica de olhos fechados. Renove sua aliança com Deus hoje. Faça resplandecer a sua aliança com Deus com obediência e santidade. Faça brilhar a veste de santidade, que as pessoas possam, quando você passar, quando você abrir a boca, quando você olhar, quando você cumprimentar, as pessoas possam dizer, tem algo de Deus na vida dessa pessoa. Ele é um jovem de Deus, ela é uma menina de Deus, ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. Quanta sabedoria de Deus na vida daquele ancião, daquela anciã. Aqueles cabelinhos brancos, tem mais do que maturidade, tem direção de Deus. Sabe? A terceira coisa, ainda continua de olhos fechados. Eu quero dizer para você, decida hoje mesmo ser fiel a essa aliança até o fim. Ser fiel até a morte, e eu vou te dar a coroa da vida. Abre os olhos, igreja, fique em pé agora. Antes da gente adorar, antes de falar com vocês, Deus falou primeiro comigo. Eu estava lá em Quixariú, 800 e tantos quilômetros de Maceió. Para a gente chegar lá, os últimos quilômetros são de barro e muita pedra. Com muito cuidado para não furar o cárter do carro. Aquelas pedras grandes que aparecem no sertão, um monte. Mas quando lá cheguei, eu vi uma família que se alegrou em estar lá, vindo de vários lugares. E eu vi aquelas pessoas cultivando aquela aliança. Isso é saudável, isso é bonito. Mas e a primeira aliança? Nós temos cultivado? Nós temos fortalecido? Você hoje está no mais profundo do rio de Deus do que em 2025? Ou você está caminhando por raso? A sua vontade, os seus argumentos. Gente, eu estou vendo gente dessa igreja e de outros lugares defendendo suas vontades, defendendo seus argumentos com unhas e dentes, e esquecendo da natureza cristã. Irmão, não importa se eu estou certo, se você está certo, importa é Ele, é a vontade dEle. Então, em nome de Jesus, cuidado com quem você está emprenhando seus ouvidos, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com quem você está seguindo, cuidado com qual ideologia você está copiando. E aqui eu não estou falando de política, aqui eu estou falando do espiritual. Um dia Deus me chamou e eu nem queria. Um dia Deus me chamou para estar cuidando das ovelhas que são dele. Vocês não são minhas ovelhas, são de Jesus. Eu estou apenas pastoreando aqui, amando dele. E tudo que eu quero é chegar um dia lá na glória e dizer, aqui, Senhor, os frutos que o Senhor me deu. Está aqui, Senhor, as vidas que o Senhor me deu para cuidar. Deu trabalho, mas eu as amei profundamente. Nem sempre eu fui compreendido, Senhor. Mas eu quero dizer para você, apaixone-se por Ele. Apaixone-se pela palavra de Deus. Faz brilhar a tua aliança com obediência. Use as vestes da santidade.
Sejamos luz. Foi o tema do matinal hoje de manhã, quando nós celebramos a Deus 6 anos de culto matinal. E quanto mais a gente for luz, mais a aliança vai estar honrando ao Rei da Glória. Que essa palavra se complete no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Antes da gente começar a adorar, deixa eu falar um negócio para quem nos visita hoje. Você que levantou a mão ou não, você que se identificou ou não, não importa. A primeira de todas as alianças é a aliança com Deus. Porque vai chegar momento na nossa caminhada em que a coisa pode ter que ficar tão estreita que Jesus disse assim: aquele que não estiver pronto para deixar pai, mãe, marido, mulher, filho, irmãos e também negar a si mesmo, esse não é digno de mim. Então a primeira aliança é a aliança com Deus, irmão. Não é a de marido, não é a de mãe, não é a de filho, não é a de irmão, não é a de brasileiro, não é a de alagoano, não é. A primeira aliança é a do céu, porque é a única que nos leva para a eternidade. E se você ainda não fez essa aliança hoje, enquanto a gente adora, você vai ter a oportunidade de abrir o seu coração e deixar Jesus fazer morada. Se você nunca tomou essa decisão pública, você vai poder levantar a mão e entregar sua vida a Jesus. E se alguém entregou e um dia se afastou, e hoje esse filho pródigo é você, essa filha pródiga é você, para renovar a aliança com Deus, enquanto a gente adora, levanta a sua mão também, porque a gente vai estar aqui com muita alegria recebendo você no altar. Eu quero dizer a você que um dia se afastou, você está hoje aqui pela bondade, amor e misericórdia do Senhor. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer na tua vida renovar a aliança. Amém? Então, com esse entendimento de que o Deus da salvação está aqui, de que o Deus da aliança está aqui, você que está aqui, enquanto a gente adora, vem para o altar para a gente orar pela sua vida. E se você estiver na live, em nome de Jesus eu te peço, está sendo tocada pelo Senhor, durante esse apelo, durante esse louvor, coloque o seu nome, basta o primeiro nome, e toda essa igreja linda vai entender que você está entregando a vida a Jesus, ou renovando a aliança hoje, reconciliando-se com Deus. Amém? Vamos adorar? Vamos adorar. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, Deus da aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deixa eu te falar algo. O Deus de aliança está aqui nessa noite. E você pode ter a sua vida transformada de dentro para fora. Não tenha medo do amanhã, apenas escolha andar com Jesus hoje. Escolha renovar a tua aliança com Ele hoje. Tem alguém nesse momento para entregar a sua vida a Jesus ou renovar a aliança? Levanta a mão bem alto e nós queremos orar. Vamos aplaudir ao Rei. Oh, glória! Tem uma princesinha linda fazendo a aliança dela. Deixa eu te dizer que Deus, Ele ama a sua vida. E essa sua decisão, filha,
tão nova. Quantos aninhos você tem? 12 anos. Uma juventude toda, adolescência, juventude, fase adulta, tudo para consagrar a Deus. Como é teu nome? Darliane. É difícil, mas vou tentar acertar, viu? Darliane. Vamos continuar adorando, mas antes, tem mais alguém nessa noite que diz: eu quero renovar minha aliança, eu quero entregar minha vida a Jesus? Se você estiver na live, eu insisto, coloque o seu nome e nós estaremos orando pela sua vida. Basta colocar o nome e alguém do multimídia vai vir me avisar. Mas se você está aqui, faça como a Darliane, sai do seu lugar e vem para cá. Enquanto a gente adora mais uma vez, entrega a tua vida, rompa hoje, dê o teu passo de fé. Pastor, mas eu tenho tanta coisa para mudar, para tomar essa decisão. Pastor, não quero estar tomando e depois, sabe, voltando atrás. Não, venha para Jesus como você está, hoje, agora. A obra que vai fazer é Ele. Não espere você mudar com suas forças. Não, você muda porque Ele está te conduzindo. Você muda porque Ele se tornou Salvador e Senhor. Você muda porque Jesus na tua vida vai te dar autoridade espiritual. Então, enquanto a gente adora, se você está sendo tomado pela ousadia do Espírito Santo, vem para cá, em nome de Jesus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança, dá o teu passo de fé. minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aleluia. O Deus de aliança está aqui. Dá o teu passo de fé. Vem para cá agora. Renova a tua aliança. Reconcilia com Deus hoje. Abre o teu coração. Aleluia. Aplaude ao Rei, igreja. Aplaude, igreja. Aleluia. E eu lembro dessa carinha aqui, ó, renovando a aliança hoje. Você também. Como é teu nome, filho? William e o Wagner. William, Wagner e Darliane. Aleluia. Hoje foi o dia dos adolescentes. Tem mais alguém? Pode continuar, ministério. Tem mais alguém? Se o Senhor te convida hoje, sai do seu lugar, renova a tua aliança. O Senhor está aqui para trazer vida e vida de Deus. Não é para te envergonhar, é para te limpar com sangue carmesim. É para te dizer: eu paguei alto preço por você. Foi Ele quem pagou o preço. A salvação é de graça porque a gente não pode pagar, mas Ele já pagou. Você pode ser resgatado hoje aí na live. Coloque o seu nome e nós vamos orar por você. Pelo William, pelo Wagner, pela Darliane. Eu glorifico a Deus por essas vidas. E nós vamos orar ao Senhor, apresentando essas vidas a Deus. Nós vamos orar a Deus. E eu sei aqui, irmã Selma, vem para cá, filha. Irmã Selma, vem cá. Irmã Selma é alguém que toca dessas vidas há muito tempo. E eu sei que ela já viu o Wagner aqui na igreja muitas vezes. Rosiane. Amém. Vamos dar um aplauso para Jesus. Na live tem a quarta pessoa, Rosiane. E já está claro lá que a renovação de aliança é alguém dizendo: eu não ando mais afastada do Senhor. E eu sei que eu tenho vidas preciosas. A Nilda aí também tocando na vida dos adolescentes, das crianças. A Selma, que há anos participa do nosso ministério infantil. Eu sei que Selma já teve muita sala com o Wagner, que eu lembro dessa carinha aí, ó. Cresceu, tá ficando um rapazinho, mas eu lembro dele. Em nome de Jesus. Darleane, o William e também a vida da Rosiane. Talvez a Selma nem lembre dos 4 nomes, mas no céu não há nenhum tipo de esquecimento. Amém? Então nós vamos agora, igreja, estende as mãos e junto com a irmã Selma nós vamos orar, abençoando. Traz essa princesa para o lado de cá. Nós vamos orar por essas vidas agora, irmã Selma. Vamos entrar em concordância. Vamos entrar em concordância em nome de Jesus. Oh Deus,
Só Aleluia, gratidão Jesus. no dia de hoje, Senhor, pelo culto matinal, Senhor, que foi uma palavra tão maravilhosa. Aleluia, E Jesus. hoje à noite o Senhor tem nos presenteado, Pai, coroado o céu, Pai, com essas Em nome vidas de desses Jesus. jovens, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos sobre a vida de cada jovem desse, Pai, que eles são herança do Senhor que as mães tiveram, mas primeiramente eles são filhos do Senhor. Aleluia, Nós Jesus. declaramos, profetizamos que eles são missionários, obreiros, presbíteros, Senhor, homens Em segundo nome o teu de coração. Jesus. Estamos Nós em concordância, declaramos, Pai. Deus, que a porta do inferno não prevalece contra a igreja Aleluia. do Senhor. Assim E eu será. creio nesta promessa, Pai. Nós temos tocado em vidas, porque cremos que muito além do que pensamos e imaginamos, o Senhor tem feito. Pai, ser conosco, Pai. Ser com a família desse jovem. Que eles Em nome possam de ser Jesus. ajudador, Pai. Abençoa a vida do Sustentar William, eles no teu caminho, do Wagner, Senhor. e da Arliane, Escreve o nome deles e Rosiane, no Pai. livro da vida. Para que eles possam, Senhor, Em nunca nome de esquecer deste momento. Ó Deus, porque é um momento que não é nunca esquecido. Por mais que o mundo queira apagar. Mas é um momento lindo. É o maior momento, Senhor, Aleluia. da vida de uma pessoa, é quando aceita Jesus como Salvador. Verdade, Jesus. Pai, Filho e querido Espírito Santo, eu te glorifico e te exalto e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, senta aí um instante para a gente receber e ver bem aqui, porque eles não são grandes. Vem cá, Darleane, Wagner e William, junto com a Rosiane. Vocês três, agora, fica aqui, Darleane, do lado deles aqui, para a gente apresentar vocês à igreja. Vem cá, fica aqui, Wagner. Aqui, ó, William, Wagner, Darleane e em casa, Rosiane. Como é que a gente vai dizer aos quatro? Sejam bem-vindos à família Betânia, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso para Jesus por eles? Você, Verônica. Nilda, leve eles ali até a Verônica, por favor. Tá bom? Para fazer uma fichinha. Tá joia? Igreja, eu quero dar um aviso logo antes da irmã Luciana subir. Hoje é dia de aliança de membresia. Tá? Então aquelas famílias, casais ou pessoa, né, ele ou ela, talvez não é o casal ainda, que fez a pastoral já comigo e ainda não fez a aliança de membresia, veja se o seu nome está lá atrás com a irmã Roberta. Cadê a Roberta? Está ali. Roberta, levanta a mão assim, ó. Enquanto a gente vai fazer o momento, vai lá atrás você, confere lá se seu nome está lá direitinho, tá bom? Porque pode ser que alguém esteja sem, a gente já vai incluir o nome agora. Então, enquanto a irmã Luciana vai conduzir, se alguém aqui vai fazer a aliança, eu tenho vários nomes, uns 8 a 9 nomes lá, tá joia? Se tiver alguém, confere lá direitinho, passa lá, porque depois a gente vai fazer a aliança de membresia. Lu, vem para cá. Luciana Barros. Deus te use, filha. Aqui, ó. Graças e paz, igreja. Pretendo ser rápido, em nome de Jesus. Eu trazer um versículo que se encontra em Mateus 7. Não, Mateus 6, 33. Que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O título que esse versículo se encontra aqui na minha Bíblia tem as preocupações da vida. E aqui diz que nos aconselha, né, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Houve um tempo que eu achei que essas coisas que seriam acrescentadas na nossa vida seriam só coisas, não seriam relacionadas a coisas materiais. Seriam algo espiritual e não material. Mas
o Senhor, Ele nos revela a palavra dEle, nos revela na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E foi dessa forma que o Senhor fez comigo. Primeiro, eu busquei de uma forma como eu nunca tinha feito antes. E nos meus alvos, eu acho que há uns 4, 5 anos, eu repetia nos meus alvos do final de ano, né? Que a gente leva para o monte no mês de janeiro, eu sempre repetia para Deus um pedido. Acho que eu passei uns 4, 5 anos repetindo esse mesmo pedido, que era sobre a reforma da minha casa. Era um dos meus alvos todos os anos. Eu pedia ao Senhor. E o ano passado, eu comecei a buscar o Senhor de uma forma mais profunda, né? No Ministério de Intercessão, a DAI, a nossa liderança, colocou um vídeo no nosso grupo falando sobre jejum. E eu me dispus naquele momento ali a ver aquele vídeo. E durante aquele vídeo onde um pastor ministrava sobre jejum, eu fui profundamente ministrada pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento ali, eu comecei a praticar o jejum de uma forma mais profunda. Já praticava, mas não nada de dias jejuando. Só de um dia, 12 horas, 18 horas, mas não tinha ainda praticado o jejum de uma forma mais profunda, com vários dias. Então, nesse ano de 2025, eu busquei ao Senhor e, graças a Deus, meu pastor está aqui, que confirma tudo que eu falar aqui. Eu não jejuei pedindo nada. Não foi por coisas materiais que eu jejuei. Eu não fiz um jejum pedindo a reforma da minha casa, um emprego, um carro, coisas desse tipo. Não. A única coisa que eu pedia ao Senhor durante os jejuns eram pela presença dEle. Tudo o que eu queria e o que eu busquei foi a presença dEle. Eu não fiz jejum por nenhum pedido. Eu jejuei pela presença. E onde a presença do Senhor chega, tudo é modificado. Tanto dentro de nós como por fora. E o Senhor tinha me feito uma promessa. Não foi bem uma promessa. Há uns anos, eu estava no quintal lá da minha casa. E lá no quintal tem uma cobertura. E naquele ano, estava bem comprometida aquela cobertura. E eu comecei a reclamar daquela coberturazinha ali que estava já desabando na cabeça da gente. E enquanto eu varria o quintal, o Senhor disse assim: você, em vez de me agradecer pelo que eu vou fazer, fica prestando atenção no que eu ainda não fiz. Você tem que me agradecer pelo que eu vou fazer, não ficar olhando o que eu ainda não fiz. E naquele momento ali eu calei a minha boca, pedi perdão ao Senhor. E ano passado, os jejuns foram pela presença. E meus irmãos, jejum não é para você conseguir o que você quer. Jejum, ele representa quando você fala assim para Deus: Senhor, eu só quero a tua presença. Quando nós jejuamos, a única coisa que nós devemos buscar e pedir ao Senhor é a presença dEle. Porque nada fica da mesma forma depois que a presença de Deus chega. E eu já estava me preparando para fazer o meu alvo para 2026. Já estava com o alvo em casa e já estava preparada a escrever mais uma vez um dos alvos ser
a reforma da minha casa. Mas para a honra e a glória do nome do Senhor, nós fomos surpreendidos pelo Senhor. E a nossa casa foi transformada. A nossa casa ela foi transformada pelo Senhor. Da frente da casa até o quintal. Tudo que nós olhávamos dentro de casa e dizíamos assim: isso aqui não tem mais jeito. Isso aqui não tem mais jeito. Vamos vender a casa, vamos fechar a casa, vamos vender, vamos... Sei lá, era tanta coisa que passava na cabeça da gente, mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Aqueles que se posicionam a buscar unicamente a sua presença. Meus irmãos, muita coisa lá em casa foi trocada. Muita coisa lá em casa. E foi assim. Sabe quando você está vendo a coisa acontecendo e não está acreditando? A Gigi estava dizendo até hoje: manhã, tem hora que eu olho assim, eu não estou acreditando ainda. E algumas coisas que eu falava assim: eu queria que isso fosse assim. Eu queria que isso aqui derrubasse essa parede e fizesse. Foi feito assim, rapidamente. E quando Márcio falava comigo: olha, derrubou a parede. Olha, já fez o balcão. Olha, já fez isso. E eu: como? Como assim? Então, é assim que é o agir do Senhor. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Ainda falta outra parte para ser feita. Mas eu confio no meu Deus e eu sei que muito mais Ele fará. Mas que dentro do meu e do seu coração fique gravado: não jejue ao Senhor, não busque Ele em jejum por nada que seja um objeto ou algo desse tipo. Busque pela presença. Se você tem algo impossível na sua vida, busca pela presença do Senhor, porque você vai ouvir a voz de Deus falando com você. E Ele vai te posicionar e te direcionar da forma correta, da maneira correta, para que esse extraordinário aconteça na sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos apresentar ao nosso Senhor as ofertas e os dízimos. Amém? Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar, Senhor. Eu jamais poderia deixar de declarar à igreja do Senhor os teus feitos poderosos na minha vida, na minha casa, Senhor. Eu precisava, Senhor, testemunhar de ti. E que meus irmãos e minhas irmãs não desistam dos seus alvos. Que eles orem, que eles apresentem a ti, que eles continuem, que eles perseverem, Senhor, orando por seus alvos, Pai. Que no momento certo, na hora certa, o Senhor fará o extraordinário acontecer na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Abençoa, Senhor, cada oferta, cada dízimo, Pai. Que seja tudo para que a tua casa, Senhor, se mantenha viva, em pé, aberta, Senhor, para receber todos aqueles sedentos pela tua presença. Nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Agradecida no meu coração, Senhor, por todos os teus feitos. E esperando, Pai, que a tua vontade se cumpra em todo o tempo, Pai. A tua vontade e não a minha, Pai. Em o nome de Jesus, seja louvado, engrandecido e adorado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Venha com alegria, igreja. Chegou a restituição.
Deus seja louvado. Queridos, nós vamos ler o nome dessas vidas aqui preciosas. Tem 4 vidas aqui confirmadas hoje à noite. Se tiver mais alguém que fez a pastoral comigo e ainda não fez, a gente pode providenciar, desde que já tenha feito a pastoral. E aí a Roberta coloca o seu nome também. Mas eu tenho o nome de 4 vidas para a aliança de membresia. Quando eles chegarem aqui, eu explico direitinho para a igreja o que é, tá bom? Então, vamos receber com a salva de palma para Jesus, Gisele da Silva Correia Neves. Aleluia. Vem cá, preciosa. Ó. E agora deixa eu ver que eu estou aqui na dúvida. Acho que é a Dur. Eu fiquei na dúvida se é Romildo ou eu confundo aqui o nome dos dois. Isaías. O seu é Isaías, né? Isso. Tá ok. Então vamos lá. Da Gisele. Deixa ela chegar para entregar logo a ela aqui. Gi, querida, graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Pastor Diorne deve estar, ó, sorrisão ali, hein? De orelha a orelha, ó. Crislaine Monteiro Silva Lopes. Aleluia. Aproveita, vem logo, Romildo, ó. Romildo de Moraes Lopes Júnior. Vamos dar aplauso para Jesus, para o Romildo. Marido e mulher aqui, não é? Olha só. Cris, Deus te abençoe, filha, em nome de Jesus. Aleluia. Romildo, precioso, Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Cheguem mais para o meio, vocês. E Isaías dos Santos Júnior. Eita! Valeu, Isaías. Eu vou até tirar. Venham mais para cá por meio, por favor. Isso, podem vir para o meio. Meu Deus, aleluia. Deus te abençoe, querido. São os 4 da cela de lá, né? Todos 4. Então você vai ter que subir aqui, cara. Vem cá. Vem para cá os 4. Né? Vamos receber com a salva de palma para Jesus, o pastor Diógenes. Essa cela está lá no bairro do Poço, não é? Eu tive o privilégio de ouvir a história deles, né? A história de cada um deles, da gente fazer a pastoral, né? De saber que tem vários aqui com muito tempo já de aliança com Deus, né? E que Deus está trazendo para esse ministério para um tempo de ativação e de frutificação. Gisele, Crislaine, Romildo, Isaías. A aliança de membresia é uma maneira de nós, Igreja Betânia, recebermos alguém que já foi batizado nas águas antes. Você não precisa batizar de novo, mas você é membro do mesmo tamanho, da mesma hierarquia daquele que desce nas águas aqui na igreja, para fazer parte desse corpo, para ser útil na vida de Deus e na vida desse corpo, e para nós sermos úteis para vocês. Aqui a gente propõe a vocês uma caminhada de reciprocidade, onde você serve a Deus e também é abençoado aqui. Aqui a gente alegra junto, chora junto, carrega as cargas, celebra. Como hoje de manhã a gente estava celebrando 6 anos de culto matinal. E tem hora que a gente chora junto também, porque afinal de contas igreja é isso. E é uma chamada de Deus para Betânia, ser uma igreja para servir e uma família para amar. Aí você vai dizer, por que você chamou o pastor Diorne? Que eu quero que ele entregue essa bênção da aliança de membresia, sabe? A palavra diz que aquele que semeia seja o primeiro a receber dos frutos. Eu sei que tem vida que é tão lindo, porque eu me lembro que na primeira vez que eu fui à célula do pastor Diorne, ainda era na casa da mãe dele, e naquele dia houve reconciliação. Frutos que se reconciliaram para Jesus naquele dia. E eu creio que parte dos frutos daquele dia está aqui agora. Estou juntando aqui as minhas lembranças e eu acho que parte está aqui. Mas eu sei que houve alguém, junto com a sua amada Bruna,
Eu quero honrar a presença dela também. Sabe que pagou preço, orando, visitando, amando, dizendo não desista, volta. Deus tem um renovo na tua vida. Deus tem uma aliança. E hoje a gente está aqui. Então, igreja, fica em pé. Esse documento vocês vão levar para casa. Eu não assinei, porque tem uma coisa curiosa nesse documento. Quem assina é você. É você que está fazendo a aliança e está dizendo: eu firmo esse compromisso. Não é o pastor, é você. Você vai ler os termos da aliança e depois vai dizer: estou de acordo, então data e assina. Tá bom? Mas é você. E aí depois você guarda com carinho. Tá bom? Pastor, enquanto você vai orando, eu vou derramar óleo neles, viu? Fecha os olhos para não cair nos olhos, viu? Que eu vou derramar, em nome de Jesus. Estende as mãos, igreja. Eita. Orar, amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te apresentamos, ó Deus, a vida do Isaías, a vida do Romildo, a vida da Gisele, a vida da Crislaine, ó Deus. Diante de ti, Senhor, diante de toda a igreja, ó Pai, hoje eles estão fazendo essa aliança, Senhor, de membresia, que eles possam servir com amor, que o coração deles seja cheio cada vez mais do teu Santo Espírito, que a tua unção, ó Pai, seja derramada sobre a vida deles, ó Pai, e que eles possam, ó Pai, crescer em ti, ó Deus, dia após dia. Que a paixão, Senhor, que há no coração de cada um deles, ó Pai, venha aumentar, ó Deus, a cada dia, Senhor, por servir a ti. Que eles possam ser frutíferos, ó Pai. Faz dele homens e mulheres de Deus cada vez mais frutíferos, ó Deus, e que deles, ó Pai, saiam, Senhor, frutos que fiquem, frutos, ó Pai, que prosperem, frutos, ó Deus, que venham, Senhor, dar o crescimento e ajudar a tua obra, Senhor, no sustento e na multiplicação da tua obra. Abençoa a vida de cada um, ó Deus, abençoa os passos deles, que eles cheguem para somar aqui no ministério, que eles possam, ó Pai, desenvolver, Senhor, os seus dons e talentos para te servir. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, ó Pai. Obrigado, Senhor, por poder contar com eles no teu reino. E que o teu Santo Espírito possa enchê-los cada vez mais. Faz deles, ó Pai, o que tu queres. Que os desejos do teu coração venham se cumprir sobre a vida de cada um deles. É o que nós te pedimos, ó Deus. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: amém, amém, amém. Aplaude ao rei, igreja. É para ti, Jesus. Senta aí, igreja, nós vamos fazer a foto agora. Espera aí, fica lá, pastor. Vou ficar aqui. A foto oficial aqui, ó, da aliança. Apresentem um certificado aí, ó. Tá bom? Ali, ó, com aquela jovem. Espera aí, tá pedindo para parar um pouquinho.